Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje vamos dar continuidade à nossa série de estudos. Eu tinha feito um pequeno estudo sobre aparições de espíritos, tá bom? Vamos continuar esse estudo. Então, para a gente não perder tempo, vamos direto. Pegue quem tem aí o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, já vai pegando o Livro dos Médiuns, porque nós estamos utilizando essa obra como base para essa nossa série de estudos. Eu fiz uma série de estudos sobre mediunidade, eu também fiz uma série de estudos sobre Umbanda e outros temas. Se você perdeu, anote aí, pega uma caneta, um papel, que no final do programa eu vou divulgar o nosso site e o nosso canal no YouTube, onde você pode ouvir as gravações dos programas anteriores gratuitamente. Está lá disponível no nosso site, ok? Para você poder acompanhar essa nossa série de estudos desde o início, ok? Então, eu estou usando como base, como ponto de partida, o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, ok? Para fazer essa série de estudos de mediunidade. Eu já fiz outras séries, como eu disse, de Umbanda, de bioenergia, né? E aí eu uso muito também a minha experiência própria, ok? Eu comento as questões do Livro dos Médiuns, mas eu também falo muito pela minha experiência mediúnica. Lembrando que eu sou universalista, ou seja, eu procuro aprender com cada doutrina, filtrando e utilizando muito bem o bom senso, concordando com algumas questões, discordando de outras questões. Para mim, cada doutrina tem muito a contribuir, mas eu sou um livre pensador, ok? Eu sou um pesquisador espiritualista. Bom, mas eu acho que uma obra que é excelente e fundamental para quem quer estudar a mediunidade é o Livro dos Médiuns, é o ponto de partida, ok? Então, vamos lá, já deu tempo de você pegar aí na tua estante o Livro dos Médiuns. Abra no capítulo 6 da segunda parte a questão número 100. Ou melhor, a questão número 100 foi o que nós fizemos, então, no programa que nós estudamos, essa questão, né? Os últimos programas, a gente deu uma parada por 3 programas, a gente teve 2 entrevistados, depois no programa passado eu não vim aqui, agora vamos dar continuidade. Então, abra no capítulo 6, manifestações visuais, ok? Segunda parte do Livro dos Médiuns. A gente tinha começado, vamos aqui, olha, para a questão número 10. Então, vamos continuar para a gente aproveitar ao máximo esse nosso programa. Se eu ver que a gente estudou bastante, eu faço um pequeno relaxamento no final, ou eu abro linha para vocês entrarem com dúvidas, tá bom? Se eu ver que dá para a gente parar para fazer esse tipo de atividade, tá bom? Ou responder dúvida, ou fazer uma prática de harmonização. Se não, se eu achar que é melhor continuar, a gente continua com os nossos, estudando aqui as questões. Vamos lá, então. Na questão número 10 deste capítulo, Allan Kardec perguntou o seguinte: nos mundos mais adiantados que o nosso, a visão dos espíritos é mais frequente? E a resposta que foi colocada é o seguinte: quanto mais o homem se aproxima da natureza espiritual, mais facilmente entra em relação com os espíritos. É a grosseria do vosso corpo que torna mais difícil e mais rara a percepção dos seres etéreos. Então, eu acho que essa
resposta ela está bastante clara, ok? Como nós, no momento em que estamos encarnados, estamos utilizando esse corpo físico denso, esse corpo de matéria densa, para nos manifestarmos, para nos expressarmos, como a nossa consciência, vamos dizer assim, está polarizada, está focalizada nesse corpo carnal, isso faz com que exista uma barreira, tá, no nosso intercâmbio com aquelas consciências, aqueles seres, aqueles espíritos que estão se manifestando diretamente em planos mais sutis da realidade, da existência. Ou seja, no plano espiritual, em seus mais variados níveis, planos de densidade. Porque o plano espiritual não é assim tão simples. O sujeito morreu, está no plano espiritual. Todo mundo está no plano espiritual. Tudo bem, mas o plano espiritual, ele possui, como a gente poderia dizer, uma série de planos de densidade. Imagina uma cebola, e você tem o quê? A casca da cebola, né, em camadas, e você vai descascando aquelas camadas, tá? Nós podemos, isso é só uma comparação, é claro, bastante rude, mas só para vocês terem uma ideia, tá? De que o plano espiritual, quanto mais evoluído, mais lúcido, mais desenvolvido é o espírito, em níveis mais amplos, sutis, ele se manifesta. Nós, no momento, estamos nos manifestando num plano extremamente denso, carnal, de matéria condensada, ok? E isso cria uma barreira para a gente interagir conscientemente com aqueles seres que estão em planos mais sutis, tá bom? Em algumas circunstâncias, nós podemos interagir com esses espíritos. Na verdade, nós sentimos a influência dos espíritos. Porém, uns sentem mais, outros sentem menos, ok? Todos nós sentimos a influência dos espíritos em maior ou menor grau. E algumas pessoas são médiuns ostensivos, ou seja, elas possuem a capacidade psicofísica e energética de servirem de instrumentos para o intercâmbio com os espíritos desencarnados. São os médiuns, são os intermediários. Por quê? Porque eles apresentam o campo bioeletromagnético, os chakras e até mesmo, talvez, o corpo físico em certa condição que permite que ele seja médium, ok? Então, todos nós sentimos a influência dos espíritos e alguns podem, inclusive, servir como ponte de comunicação. Tá bom? Quando isso ocorre, é porque nós temos certa condição favorável a isso. Os nossos chakras, que são nossos núcleos energéticos que ficam no duplo etérico, ou, se você preferir, no campo bioeletromagnético, eles estão funcionando de uma forma específica que permite que haja uma janela, uma ponte, uma abertura para que a comunicação mais efetiva com os espíritos ocorra. Por exemplo, se você treinar, você pode abrir a tua clarividência, ok? Por meio de exercícios de concentração, exercícios específicos de concentração no chakra frontal. E isso fará com que você comece a ver os espíritos gradativamente. É um processo, não é do dia para a noite. Ok? Então eu estou dizendo isso para vocês entenderem que, apesar de nós estarmos em um corpo carnal denso, que é uma barreira para o intercâmbio com os seres que estão nos planos mais sutis, ainda assim é possível esse intercâmbio. Ok? E aquelas pessoas que apresentam condições muito favoráveis para que haja esse intercâmbio são os chamados médiums. Tá? Bom, vamos continuar. Questão 11. É racional assustar-se com a aparição de um espírito? E a resposta é: a resposta que os espíritos deram aos médiuns e Kardec coletou, e aí ele separou e incluiu algumas nessas obras, na obra da codificação, tá? Kardec ele fez todo um trabalho de pesquisa,
onde ele questionou os espíritos. Eu já falei mais ou menos sobre a origem da codificação espírita aqui no programa. Depois visite o nosso site, que nos programas antigos você vai encontrar essa série onde eu expliquei sobre o surgimento do espiritismo. Então vamos lá. A resposta é a seguinte. Então, relembrando, é racional assustar-se com a aparição de um espírito, né? Tem lógica você se assustar quando você vê um espírito? É isso que está perguntando aqui, né? Tem lógica você se assustar quando você vê um espírito? Então a resposta é: aquele que refletir a respeito há de compreender que um espírito, seja qual for, é menos perigoso que um vivo. Os espíritos, aliás, estão por toda parte, e não tens a necessidade de vê-los para saber que podem estar ao teu lado. O espírito que desejar prejudicar alguém pode fazê-lo sem ser visto, e até com mais segurança. Ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Então veja bem, tá? Kardec, a resposta está dizendo o seguinte aqui para Kardec, né? Não tem sentido você ter mais medo dos espíritos do que dos encarnados. Um espírito não vai pegar um revólver e te dar um tiro pelas costas, no semáforo, por exemplo, ou numa rua pelas costas, ok? Então não há necessidade de você ter medo dos espíritos. Ah, Vitor, mas eu me assusto, porque às vezes eu vejo alguns espíritos no meu quarto à noite. Eu entendo você. Eu também me assusto quando eu vejo algum espírito em casa, em alguns momentos impróprios, eu também me assusto, né? Quando eu vejo um espírito num centro, é legal, você tá lá no centro, você tá vendo os espíritos, mas quando você tá sozinho em casa, que você deita na cama, de repente você olha, entra um espírito no teu quarto, e ainda não é lá aquelas companhias agradáveis, né? É óbvio que a gente já se assusta. Eu já me assustei muito e ainda me assusto, ok? Quando isso acontece comigo, eu entendo você. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. A gente tem que aprender, tá? Eu me incluo nisso. Nós temos que aprender a lidar com isso. Porque eles não vão te fazer mais mal do que um cara que pode te dar uma paulada na cabeça. Ah, mas os espíritos podem me fazer mal? Podem. Tá? Durante o sono, quando você faz uma projeção astral, você sai do teu corpo, você pode sim ser agredido por um espírito, e muitas vezes, se você não estiver consciente do que está ocorrendo, você vai achar que você teve um pesadelo. Nossa, tive um pesadelo horrível, um cara me perseguindo, né? Muitas vezes, não é sempre, cada caso é um caso, tá? Mas há casos em que aquilo não foi um pesadelo fruto do teu psiquismo, da tua mente, tá? Muitas vezes aquilo ocorreu mesmo, você saiu do corpo. Agora, e se encontrou com esse espírito que quis te prejudicar. Agora, entenda uma coisa. Você percebe que os espíritos disseram o seguinte, que, olha só, ele não é perigoso por ser espírito, mas pela influência que pode exercer no pensamento do homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. Ora, nós damos abertura para que os espíritos nos prejudiquem. Como nós damos abertura? Com as nossas emoções descontroladas, nossos pensamentos. Por exemplo, se você começa a cultivar, né, sentimentos aí de raiva, de ódio, né, de rancor, algum espírito pode te influenciar, aumentando ainda mais isso em você. Ora, você está dando abertura, você está sentindo raiva, mas de repente tem algum espírito que não gosta de você por algum motivo, ok? Por algum motivo ele não gosta de você, ou porque você o prejudicou em outra vida, em outra encarnação, ou porque de repente você prejudicou alguém que ele gosta e está encarnado, né? Enfim,
Ou, por exemplo, você é viciado em alguma droga e começa a cultivar aquela vontade de usar aquela droga. Às vezes o espírito não é nem obsessor, ele não quer nem te prejudicar. Ele não tem nada contra você. Não tem nada contra você. Mas ele é um espírito viciado. E aí ele pode te influenciar. Opa, o cara tá dando abertura. Deixa eu ir lá e aumentar a vontade dele de beber. Então, se o sujeito é alcoólatra, aí ele não vou beber, vou lutar contra isso porque isso está destruindo a minha vida. Deixa eu resolver minhas dificuldades de cabeça erguida, deixa eu superar meus desafios e não fugir enchendo a cara. Aí, de repente, esse sujeito está numa boa. De repente, ele passa na porta do boteco, vê os amigos bebendo. Se ele fala, não, hoje é dia de semana, eu tenho trabalho, eu tenho meus compromissos, deixa eu seguir meu rumo. Beleza. Mas se ele começar a dar abertura, deixa eu tomar só um gole, acho que não vai fazer mal. Né? Eu acho que eu já estou bem para controlar, eu não vou encher a cara. Algum espírito que quer beber e percebeu isso nele, vai encostar nele, vai ficar influenciando o cara a beber. Não, vai lá, toma mais um gole. Toma só mais um golinho, isso não vai te fazer mal, é uma delícia. E o cara vai começar a sentir uma vontade ainda maior do que ele já estava sentindo. Por quê? Porque é a vontade dele mais a vontade do espírito que encostou nele lá. Mas ele deu abertura. E se ele começar a abrigar os pensamentos naquele rumo, aquele espírito vai realmente induzir o cara a beber. Mas o cara deu abertura, o sujeito deu abertura, ok? Aí vamos supor, não, deixa eu fazer tratamento, eu vou lá no centro de Umbanda ou no centro espírita, tomar um passe e fazer um tratamento de desobsessão. Beleza. Só que se você não fizer uma reforma íntima, se você não entender o que está te motivando a beber, quais são os seus medos, a sua fuga da vida, qual é o teu problema. Veja bem, eu não estou falando do sujeito que vai tomar um copo de vinho, vai tomar uma cervejinha no fim de semana e no dia seguinte ele acorda, vai trabalhar numa boa e pronto, tá? Não estou me referindo a isso, estou me referindo ao viciado, ao alcoólatra, é outra história, tá bom? Então, se você der abertura, você pode sim ser influenciado. Eu vou até contar um caso aqui, porque eu sei que muita gente gosta de ouvir casos, né? Casos marcam. Então deixa eu contar um caso. Eu vou acabar fugindo um pouco do estudo, mas é para servir de exemplo. Que eu sei que as pessoas gostam de exemplo. Eu vou dar um exemplo pessoal, para quem ainda não ouviu aqui na rádio, ok? Essa história eu já contei bastante ela. Há mais de 10 anos atrás, acho que 11, 12 anos atrás, até mais tempo, na época eu estava participando com alguns amigos meus num barzinho onde a gente tocava blues, tocava rock. Foi uma época bem interessante. E eu ia no barzinho e aí eu percebia que chegava determinado momento da noite e a droga rolava solta mesmo, tá? E era uma coisa desenfreada e muito complicada. Tá? Era um processo muito complicado de vício mesmo, de perturbação. E eu me lembro que uma bela noite eu acordei fora do corpo. Eu me projetei numa viagem astral, saí do meu corpo durante o sono, eu acordei, eu estava fora do corpo. E eu estava na frente do bar, fora do corpo. Meu corpo estava na cama, dormindo, e minha alma se projetou para fora, minha consciência se projetou, né, por meio do corpo astral, por meio do perispírito, aquilo que os espíritas chamam de perispírito, e eu estava na porta do bar. E existia uma multidão na porta do bar. Uma multidão. Essa multidão era formada tanto por encarnados, pessoas que estavam lá no meio da madrugada no bar, na porta do bar, quanto por espíritos desencarnados, tá? Pessoas que já morreram e estavam lá, usando as drogas junto com os vivos, vamos dizer assim, né? Junto com os encarnados, estavam lá, usando as drogas junto. E tinham pessoas fora do corpo também. E aí eu comecei a olhar e no meio da multidão eu vi um rapaz, devia ter uns 20 e poucos anos, ele era um espírito desencarnado, tá? Era um rapaz que já tinha morrido. Ele estava, inclusive, a aparência
a forma astral dele era de cabelo preto, barba, óculos, se eu não me engano, eu não me lembro agora, que já faz tantos anos, a gente vai esquecendo um pouco, mas eu me lembro que ele tinha uma barba comprida. Claro que isso são formas que o perispírito assume de acordo com a afinidade de cada espírito, tá? Um dia eu falo sobre isso. Ah, mas espírito pode ter objetos como óculos? Depende, pode. Se ele quiser plasmar isso, ele plasma, tá? Um dia eu falo sobre isso. Muito bem. Então esse espírito estava lá. Eu fui caminhando no meio da direção, no meio do povo, olhei para ele e ele virou e me viu. E eu falei para ele, escuta, você é um espírito obsessor. Você está fazendo aqui o povo usar drogas. Você fica induzindo o povo a usar droga. Você é um obsessor, cara. Eu fui logo falando para ele, né? Eu vi o cara lá e já fui logo quebrando o pau com ele. Aí ele calmamente olhou para mim com um sorrisinho assim, sabe? Irônico, sarcástico, sei lá. Um sorrisinho assim. Ele olhou e falou, para de ser hipócrita, cara. Para de hipocrisia. O povo aqui usa droga porque quer. Eles usam porque querem. Eu só tô dando uma forcinha para eles. Eu só dou uma ajudinha, mas eles usam porque quer. Aí eu falei, caramba, é pior que é mesmo, viu? Nessa hora caiu minha ficha. Aí eu peguei e falei para ele, então faz o seguinte, mostra para mim como é que você faz, né, para absorver a energia quando alguém fuma, por exemplo. Aí ele falou, quer ver? Eu vou te mostrar. Aí tinha um sujeito que estava fumando, eu não sei o que ele estava fumando na hora. Ele abraçou o cara por trás e quando o cara sugou a fumaça, eu não sei o que era que ele estava fumando, mas quando ele sugou a fumaça, o espírito sugou aquilo. Ele abraçou o cara e começou a tentar sugar a fumaça. Né? E conforme o rapaz ele sentia aquele prazer, o espírito que estava colado atrás dele sentia o mesmo prazer. É como se fosse um alívio, como se ele estivesse fumando junto. Tá? E aí eu falei, caramba, olha que interessante como que ocorre esse processo, né? Aí eu voltei pro meu corpo para não me esquecer, porque se eu ficasse muito tempo lá, depois eu poderia misturar com algum sonho, poderia me esquecer. Então eu voltei pro corpo para poder anotar essa experiência e não me esquecer, tá bom? Então, vocês percebem, eu acabei fugindo um pouquinho, mas na verdade eu dei esse exemplo que ocorreu comigo para marcar, né, para gravar na memória de vocês, de que um espírito, ele não vai te prejudicar porque ele de repente apareceu na sua frente. Ele vai te prejudicar se você der abertura mental para ele, se você der abertura emocional para ele. Por isso que eu sempre falo aqui no programa, o mais importante é autoconhecimento, reforma íntima. Porque se você não se conhecer e não se trabalhar como ser humano, não adianta você só fazer caridade, não adianta você estudar, não adianta você fazer isso ou aquilo se você não tem o processo do autoconhecimento. Ok? Então, tá aí o recado. Eu vou ler aqui uma nota para fechar o estudo de hoje. Na sequência dessa pergunta, Kardec disse o seguinte: as pessoas que têm medo da solidão e do escuro raramente compreendem a causa do seu pavor. Elas não saberiam dizer do que têm medo, mas certamente deviam recear-se mais de encontrar homens do que espíritos, porque um malfeitor é mais perigoso em vida do que após a morte. Uma senhora de nosso conhecimento teve uma noite em seu quarto uma aparição tão bem definida que acreditou estar na presença de alguém e sua primeira sensação foi de pavor. Certificando-se de que ali não havia nenhuma pessoa, disse a si mesma: parece que se trata apenas de um espírito. Posso dormir tranquila. Ok? Bom, a gente vai continuar nossa sequência de estudos sobre manifestações e aparições de espíritos, ok? No próximo programa. Bom, deixa eu dar a dica. Vamos lá então. Anote aí o nosso site para você ouvir as gravações antigas no nosso acervo multimídia. www.rcespiritismo.com.br. Tudo junto. rcespiritismo.com.br.
Lá tem muito material gratuito para você estudar, para você aprender. E tem a nossa livraria virtual, onde você pode comprar livros espíritas e espiritualistas em geral. Você pode comprar nossas revistas, você pode comprar o meu CD. Eu acabei de lançar o meu CD de harmonização espiritual. É o CD Harmonizando a Alma. O primeiro volume é Como Lidar com a Ansiedade. É um programa onde eu falo sobre como lidar com a ansiedade e com o pessimismo, e eu também faço alguns exercícios de harmonização espiritual. Você vai colocar no teu aparelho de som, no teu carro, no teu computador e vai ouvir o CD, ok? Então, procure lá no nosso site. Se você não tem acesso à internet, anote nosso telefone para você fazer o pedido que a gente te manda pelo correio, tá bom? No horário comercial, durante a semana você vai ligar. É 2364 8792 2364 8792. Eu quero lembrar que eu sou o editor-chefe da Revista Cristã de Espiritismo e da Revista Caminho Espiritual. As duas revistas podem ser adquiridas no site e nas bancas de todo o Brasil. Então, olha, se você quer aprender mais sobre espiritismo, procure a Revista Cristã de Espiritismo nas bancas. Prestigie o meu trabalho, tá bom? Esse é o meu trabalho. Vai conhecer o meu trabalho, vai estudar um pouquinho sobre espiritismo. Sabe qual é a matéria de capa? A mente e a saúde. A influência dos nossos pensamentos na saúde e na doença. Então, vale a pena você ler. Tá bom? E tem matéria sobre espiritismo também. E a revista Caminho Espiritual, que também está à venda nas bancas de todo o Brasil, a matéria ela é inteirinha sobre o tema saúde e espiritualidade. Então, uma revista inteira com várias matérias sobre o tema saúde e espiritualidade. Qual que é a relação da saúde com a nossa espiritualidade? Como que você, se mantendo equilibrado, pode influenciar na recuperação de uma doença, na cura, no tratamento? Não adianta só você ir no médico tomar remédio. Vá no médico, siga as orientações do médico, ok? Com certeza, em primeiro lugar, siga as orientações do médico. Mas você não pode deixar tudo na mão do médico. Você tem que aprender que você deve ser o seu próprio curador. E como que você vai ser o seu próprio curador? Se harmonizando espiritualmente e energeticamente. Tá? Então, procura ler essa revista. Revista Caminho Espiritual. A edição, se eu não me engano, é a 37. Está nas bancas de todo o Brasil sobre saúde e espiritualidade. Ok? Bom, fique na paz, então. Procure estudar, visite nosso site, visite o nosso canal no YouTube. Visite e se inscreva, ok? Lá no YouTube, procura lá. Vivência Espiritualista é o nosso canal, e se inscreva, tá bom? E sábado que vem a gente não tem nenhum entrevistado. Inscreva-se no nosso canal. Se inscreva, ficou estranho, né? Inscreva-se, acho que é mais bonito. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Deixa eu consertar aqui para ficar mais bonito. E sábado que vem a gente vai continuar estudando o capítulo aí, então, 6 do Livro dos Médiuns, Manifestações Visuais. Olha, chame os amigos, chama o vizinho, chama o marido, chama a família para estudar com a gente, hein? Vamos aprender todo mundo junto aqui, ok? Fique na paz e até sábado que vem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.